Pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Meteorologia e Climatologia Agrícola, e hoje a gente vai falar sobre precipitação, mais um elemento climático. Bom, precipitação, o que vem a ser? Um contato de uma nuvem saturada de vapor de água com uma camada de ar frio. Isso faz com que esse ar aí esfrie, né? E essa água, ela venha a se precipitar, tá? Ela pode precipitar, então, na forma de neve, granizo ou chuva. Mas para chover, além do vapor de água, né, atingir o ponto de saturação, a água tem que se condensar, né, ela tem que passar aí do estado gasoso para o estado líquido, o que acarreta uma redução da sua temperatura. Então, esse ar frio, ele tem que ter suficiente temperatura para conseguir fazer essa condensação da água. As chuvas basicamente podem ser divididas em três tipos: chuvas frontais, chuvas de convecção e chuvas orográficas. A gente vai falar delas agora. Chuvas frontais. Quais são as principais características das chuvas frontais? Com relação à distribuição, ela é generalizada na região, ou seja, bem ampla, né? A intensidade varia de fraca a moderada, depende do tipo da frente. A predominância não existe horário predominante. A duração é de média a longa, quer dizer o quê? De horas a dias, dependendo da velocidade de deslocamento da frente de ar. Essas chuvas frontais, então, elas estão relacionadas com as nuvens e tem dois tipos que a gente vai falar já. Mas basicamente todas as chuvas estão relacionadas às nuvens cumulonimbus, que são as que são bem carregadas aí, tá? Em segundo lugar, as nimboestratos e as cúmulos, que estão relacionadas mais com chuvas localizadas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, como eu disse, tem dois tipos de chuvas frontais. Aqui a frente de ar frio empurra a frente de ar quente. Normalmente ela está relacionada com as nuvens cumulonimbus e são chuvas mais fortes, mais torrenciais aí, tá? E quando a frente de ar quente empurra de ar frio, ou seja, é o contrário. Tá? Nesse caso, as chuvas normalmente são mais suaves. Aqui a gente vê uma chuva provocada por uma frente de ar frio, empurrando uma frente quente, né? Você vê que a chuva é mais verticalizada. E aqui a gente tem uma frente de ar quente que está empurrando uma frente de ar frio. Tá? Você vê que tem esse formato diferenciado aí. E a chuva normalmente é um pouco mais calma. As características agora da chuva de convecção. Uma chuva de convecção ela é mais localizada, como eu disse. É uma chuva que tem uma grande variabilidade espacial. Tá? A intensidade pode ser de moderada a forte, depende do desenvolvimento vertical da nuvem, e a predominância é no período da tarde e início da noite. A duração normalmente é curta e média, ou seja, minutos e horas, aquela chuva rápida que passa. Tá? Ela está relacionada com a convecção do ar quente que sobe aí, ou ar frio descendo, fazendo essa chuva rápida passar por onde ela estiver. Chuvas orográficas. Quais são as características, então, das chuvas orográficas? Basicamente, está relacionado com isso aqui que vocês estão vendo, ó, com a altitude, com o morro aí bloqueando o ar. Se a gente for pensar aqui, o ar úmido e quente ele vai passar para cá, mas para conseguir passar, ele tem que ficar mais leve, não é? Como é que o ar fica mais leve? Ele chove, entendendo? Então ele vai acumulando umidade aqui, vai chovendo, e quando ele fica leve o suficiente, ele vai passar, tá? Que é o que vocês veem nessa foto aqui, ó. Tá? Então vai chovendo, chovendo, chega uma hora que não tem mais, não chove mais, né? E aí ele vai passar para o outro lado, provavelmente desse outro lado aqui da montanha é uma região mais seca, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de algumas cidades aí, ó. Vamos pegar a própria Serra do Mar aí, ó. 350, 500 e 850 metros de altitude. Olha a precipitação como muda. 3.100, 3.300, 3.800 milímetros por ano. Tá? Então, de acordo com
a altitude aí com o terreno é que vão ter essas chuvas orográficas. Precipitação. Vamos falar um pouquinho mais sobre a precipitação. Primeiro, é uma medida de chuva, né? Tem como medir essa precipitação? Tem sim, a gente chama isso de índices pluviométricos. E basicamente é o volume precipitado dividido pela área de captação, que a gente chama de altura pluviométrica, como H aqui, ó, H minúsculo. Tá? Então esses índices pluviométricos são o que a gente usa para fazer as estimativas das culturas, as necessidades hídricas, a reposição de água do solo, entre outros. E existe uma variabilidade muito grande das chuvas, tanto temporal como espacial. Vamos tomar, por exemplo, aqui a cidade de Uruçuí, no Piauí. A gente tem esse gráfico aqui do clima médio, né? Então, para ter o clima médio, tem que ser a média dos últimos 30 anos. Então, nós temos aí meses aí de índices pluviométricos bem intensos, né? Estão vendo? E meses que praticamente não chove. Uma temperatura quase constante durante o ano, temperatura média, mas vocês veem que existe uma variabilidade muito grande, né? Apesar de eu dizer, chove 1.069 milímetros em média, né? A altitude de 173 metros, mas eu tenho essa variação muito grande da chuva. Então, uma variação tanto temporal como espacial. Se a gente for pegar ano a ano, vocês vão ver que o mês de janeiro nem sempre chove isso aqui, ele vai variar muito. Então, é uma variação temporal e também espacial, né? Às vezes chove num local e não chove em outro. Como é que a gente vê isso de uma maneira mais prática e resumida? Bom, a gente tem as isoietas. Tá? Essas isoietas são linhas divisórias imaginárias que dividem os índices pluviométricos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no estado do Piauí, índices que passam de 1.500 milímetros e quando a gente vai indo mais para esse amarelo aqui, a gente tem índices que não chegam nem a 1.000 milímetros. Na verdade, estão abaixo aí dos 700 milímetros por ano. Tá? Vocês estão vendo aí essas linhas imaginárias e elas marcam, essas isoietas marcam então, as diferenças nesse volume precipitado durante o ano, claro. Tá? Então, são muito úteis quando a gente quer verificar como é o clima da região, né, em relação aos índices pluviométricos.